Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai direto ao ponto para entender as exceções da reforma tributária da CBS. Nós vamos destrinchar o decreto 12.955, focando ali nos artigos 201 ao 250. Vamos ver exatamente como o governo estruturou as regras para aqueles setores que fogem da regra geral de tributação, beleza? Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para organizar a nossa vida e desbravar esse decreto sem complicação, a gente dividiu o texto legal nestes 5 blocos super diretos: regimes diferenciados, saúde e medicamentos, o impacto no produtor rural, os transportadores de carga e, por fim, o mecanismo de crédito presumido. Vamos começar com a nossa primeira parte, os regimes diferenciados. Antes da gente olhar para esses setores específicos, é super importante estabelecer as regras básicas do jogo. Afinal, qual é a base legal que permite que algumas áreas paguem menos impostos que outras? Pelo texto do artigo 200, os chamados regimes diferenciados são basicamente o mecanismo que o governo criou para tratar setores cruciais de um jeito diferente daquela regra geral da CBS. E olha só um detalhe absolutamente crucial aqui. A aplicação acontece, como diz o texto, de maneira uniforme em todo o território nacional. Ou seja, não importa se a operação acontece no norte ou no sul do país, a regra de alíquota reduzida ou de crédito presumido vai ser rigorosamente a mesma, sem distinção. Mas tem uma contrapartida que o próprio decreto faz questão de deixar bem clara logo de cara. O texto diz que esses regimes são implementados, e eu cito, com vistas a reequilibrar a arrecadação. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o nosso sistema tributário é tipo uma gangorra, uma balança. Qualquer exceção fiscal ou desconto que você dá de um lado, matematicamente vai exigir um ajuste em outro lugar do sistema. Alguém vai ter que compensar isso para a conta do governo poder fechar no fim do dia. Faz sentido? Seguindo em frente. Parte 2. Como ficam a saúde pública e os medicamentos. Com essa ideia da balança em mente, o decreto muda o cenário da saúde de forma bem drástica. Agora, o que é super interessante aqui nessa tela é que, segundo o artigo 222, as alíquotas da CBS são reduzidas a zero para medicamentos devidamente registrados e focados em doenças raras e cardiovasculares. Isso vale também para os remédios do programa Farmácia Popular. O impacto prático disso é gigante. Esses itens essenciais não vão carregar o peso da CBS, o que alivia demais o preço final lá no balcão da farmácia para quem literalmente depende desses tratamentos para viver. E tem mais, a lógica da isenção não morre ali na prateleira da farmácia. O decreto blinda a cadeia de produção inteira. O benefício da alíquota zero engloba também os princípios ativos que são usados para fabricar esses mesmos medicamentos isentos. É uma sacada super bem estruturada para garantir que o custo de produção não acabe sendo contaminado por tributos no meio do caminho. É proteção total, desde o laboratório até chegar ao paciente. Agora vamos para a parte 3 e dar uma olhada no impacto no produtor rural. Saindo um pouco da saúde e pesando no agronegócio, a gente nota que o setor tem um tratamento único. E o contraste fica bem óbvio. De um lado da moeda, temos empresas que são contribuintes regulares, apuram e pagam a CBS normalmente. Do outro está o produtor rural, pessoa física ou integrado, que não é contribuinte da CBS. O grande desafio, o verdadeiro nó da questão, é quando esses dois mundos se esbarram. Imagina uma indústria alimentícia comprando insumos de um pequeno agricultor. Como é que essa indústria vai receber o crédito tributário se o agricultor original não paga o imposto? Pois é por isso que a gente precisa de um mecanismo muito específico aqui. A solução do governo, escrita lá no artigo 244, é exigir formalidade pura e simples. Mesmo estando de fora do regime regular da CBS, esse produtor rural não contribuinte é obrigado a fazer um cadastro e emitir o documento fiscal na saída dos seus produtos. Essa exigência estrita de documentação é vital. É ela que mantém a integridade da cadeia de impostos e faz a engrenagem girar redondinha. E isso nos leva à parte 4. As regras para os transportadores autônomos de cargas. Sabe aquela mesma dinâmica do produtor rural? Ela também rola solta no setor de logística. O artigo 250 traz para jogo o transportador autônomo de cargas, o famoso TAC. Igualzinho ao pequeno produtor, esses profissionais do frete operam de forma individual e não recolhem a CBS pelo sistema regular. Só que as empresas que contratam esse frete precisam desesperadamente de uma forma legal de rastrear esses créditos fiscais na contabilidade. A saída jurídica que encontraram? A geração de um crédito presumido para quem está contratando o serviço. Então, o ponto crucial aqui é entender exatamente onde ficam as fronteiras financeiras desse benefício. O artigo 254 não deixa margem para dúvida. O crédito gerado por esse serviço de TAC só pode ser usado para abater o saldo devedor da CBS que a empresa já tem a pagar. Ponto final.
De jeito nenhum, o governo vai te devolver isso em dinheiro vivo, sem chance de ressarcimento em caixa. É uma trava de segurança importantíssima para proteger os cofres públicos. Vamos entrar agora na nossa última sessão, a parte 5, focada totalmente no mecanismo de crédito presumido. Chegou a hora de amarrar tudo isso que a gente viu. E isso ilustra de um jeito brilhantemente a verdadeira essência dessa reforma toda. Pensa no sistema não cumulativo da CBS como uma corrida de revezamento gigantesca, onde o bastão que os corredores passam um para o outro é o crédito tributário. Mas e se alguém no meio da pista não joga pelas regras regulares, tipo o caminhoneiro autônomo ou o pequeno agricultor? O bastão cairia, certo? O crédito presumido é literalmente a mágica que cria um bastão novinho em folha, permitindo que a empresa que está comprando continue correndo a sua corrida sem levar prejuízo ao negociar com esses setores. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática no dia a dia. Cronologicamente falando, passo 1. A empresa formaliza a contratação do TAC ou a compra do produtor rural. Imediatamente no passo 2, o documento fiscal é emitido. Lembra daquela exigência rigorosa do artigo 244? É aqui que ela entra. Só depois de ter esse documento certinho em mãos é que a empresa pode ir para o passo 3 e se apropriar desse crédito presumido na contabilidade. É assim que o fluxo se mantém livre de qualquer dupla tributação. E, sabe, tudo isso nos traz de volta para aquela nossa premissa inicial, lá do artigo 200. A gente viu em detalhes como a saúde, o agronegócio e a logística ganham exceções importantíssimas, vitais mesmo, para garantir que o país continue funcionando. Mas, se a balança da arrecadação precisa ser reequilibrada, a grande pergunta provocativa que fica no ar é: se esses setores essenciais vão pagar menos, de que forma a alíquota de referência geral vai se ajustar no futuro para manter as contas em dia? Quanto o resto da economia vai ter que absorver para compensar tudo isso? É uma reflexão fundamental sobre o custo real dos regimes diferenciados. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente, continuem questionando e a gente se vê na próxima.